ser, ó Deus, diante da Tua presença, ó Deus. Entregamos, ó Deus, os nossos familiares, ó Deus. Colocamos, ó Deus, a vida de cada um, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, diante da Tua presença, ó Deus. Pois nós sabemos, ó Deus, que somente Tu, ó Deus, é o Senhor do cuidado, ó Deus, é o Senhor, ó Deus, que zela, ó Deus, pelos Seus filhos, ó Deus. Somente Tu, Deus, é aquele, ó Deus, que tendo, ó Deus, uma ovelha ser desgarrada do rebanho, ó Deus, vai atrás, ó Deus, busca, ó Deus, não deixa, ó Deus, perecer. Por isso, ó Deus, nesse momento, ó Deus, diante, ó Deus, do Teu altar, ó Deus, nós queremos, ó Deus, colocar assim, ó Deus, a nossa confiança, ó Deus, tudo, ó Deus, que nós somos, ó Deus, e bem dizer, ó Deus, pois, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que nós servimos a um Deus, ó Deus, de paz, ó Deus, um Deus de vitória, ó Deus, um Deus, ó Pai, que não nos deixa, ó Deus, vacilar, ó Deus, não nos deixa, ó Deus, ficar perdidos, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa confiança, ó Deus, tamanha, ó Deus, que nós podemos ter. Ajuda-me, Senhor, ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus. Os teus sonhos te dou, os teus planos, meu querer, deixo em teu altar. Não posso mais viver mesmo, ajuda-me, Senhor, ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, eu quero, deixo em teu altar. Ajuda-me, Senhor, ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, eu quero.
oportunidade, Deus, que tivemos, ó Deus, de te exaltar, ó Deus, essa oportunidade, Deus, que tivemos, ó Pai, de nos colocarmos diante de Ti mais um dia, Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, ter misericórdia, Deus, pois muitas vezes não sabemos, ó Deus, a forma adequada, Deus, de Te louvar, ó Deus, de Te engrandecer. Nós pedimos perdão, Deus, pela nossa ignorância, ó Deus, mas Te pedimos também, Deus, recebe nosso louvor, ó Deus, como incenso suave a Ti. Nós sabemos, ó Deus, que somos, ó Deus, seres humanos, ó Deus, imperfeitos, ó Deus, mas, ó Deus, caminhamos, ó Deus, para um único alvo, ó Deus, que é o Senhor, ó Pai. E nos permita, ó Deus, um dia sentar, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, e ceiarmos juntos, ó Deus. Que o Senhor possa, assim, Deus, nos receber, ó Deus, no Seu alto sublime trono, ó Deus, junto com os anjos, ó Deus. E que nós possamos ser recebidos, ó Deus, com uma frase, ó Deus, de que nós vencemos, ó Deus, o bom combate, Pai. Que nós guardamos a fé, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Amém. Poder sentar. Explicar, pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça, pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça. Define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Um aviso que faltou aí, o Vini pediu para lembrar. Ministério Estação Vida, após o culto vai ter uma breve reunião. Então, se você participa desse ministério, tem ajudado, né, tem sido voluntário, fiquem após o culto para uma breve reunião, tá bom? Antes da gente orar pelas crianças, chama o nosso irmão Perácio aqui. Ele queria compartilhar um pouquinho do testemunho, né, sobre o que Deus fez essa semana, como Deus sustentou eles. Gente, essa semana passou, né, já faz uma semana que aconteceu um acidente comigo. E eu queria muito falar porque Deus agiu muito, sabe? E várias vezes Ele agiu. Muito, foi muito forte. Então eu falei assim, eu vou passar, vou falar pro pessoal. O pessoal vê o tanto que Deus está agindo na nossa vida. Primeiro que eu tive um convite para ir num show fora aqui. E esse show a gente teve que ir de lanche, sabe? E eram 3 horas de lanche. E eu peguei, nós saímos de manhãzinha aqui, andamos 1 hora, aí Deus começou a agir. Caiu uma chuva muito forte, nós tivemos que voltar, sabe? E se nós não tivéssemos caído nessa chuva muito forte, e nós não tivéssemos voltado, pegado o carro, talvez a gente não teria como a gente ter voltado de noite. A partir do momento que sofreu o acidente, aí na hora que o pessoal ligou que o SAMU tinha pego ele, aí nós pegamos o carro e viemos. Se não tivesse chovido, não tinha jeito de pegar o carro para voltar. Chegamos aqui, já tinha saído do hospital e já tinham feito alguns exames. Nesse exame
não detectou nada, sabe? Nesse momento Jesus agiu mais uma vez, porque se tivesse detectado naquele momento, a equipe de médicos não teria sido aquela que operou ele, sabe? E depois, 2 horas depois, a gente voltou e fizemos outra bateria de exame, está sentindo muita dor. E nessa bateria de exame também não detectou nada. Depois, no outro dia, muita dor, a gente voltou lá e aí nesse momento eu orei muito para Jesus mostrar o caminho, né? E eu liguei com um amigo meu lá no hospital e esse amigo foi lá e tem muita influência lá dentro e fez praticamente entrou com muitos médicos e fizeram muitas baterias de exame e não descobriram no último exame, aí descobriu que tinha perfurado o vaso, tinha perdido 24 horas que ele estava vazando sangue interno dele, ele tinha perdido muito sangue e ele me falou que teria que fazer uma operação às pressas, sabe? E nesse momento 4 casais aqui da igreja estavam me apoiaram muito, sabe? Que é o Marcelo, a Fabiana, a Eliana, o Alessandro, o Ricardo com a Flávia e o Fábio Castilheiro. Eles estavam lá comigo o tempo inteiro e eles me prestaram todo tipo de apoio, vocês imaginarem. E foi muito forte, me apoiaram muito. E eu confiei neles e falei, não, vamos operar assim. E esse amigo meu ia participar da operação. E graças a Deus foi tudo certinho, operou, foi tudo certo. O pessoal da célula tem sido uma bênção aqui também, orou muito por ele. O pessoal da igreja, eu tenho certeza que muitos também oraram. O pessoal da célula me abraçou muito. O pastor aqui foi lá, orou, saiu do culto, já foi direto para lá, nós ficamos sabendo. O pessoal fez muitas orações lá. Então, graças a Deus, ocorreu tudo certo com ele e foi muito bom mesmo. Eu me senti muito abraçado por todos vocês. Queria agradecer muito vocês. E antes de terminar aqui, eu queria seguir. Eu tive um momento que estava muito tenso, sabe? E um amigo, que o Marcelo falou, para me prostrar e orar muito, sabe? E eu fiz isso. E agora, nesse momento, eu vou me prostrar e vou agradecer a Deus pela vida do meu filho. Tá? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por o Senhor ter agido nessa hora tão difícil. Obrigado pela vida do meu filho. Obrigado pelos irmãos que me abraçaram aqui nessa igreja. Muito obrigado por tudo. E abençoe a vida dele e de todos que nos apoiaram. Obrigado, igreja. Obrigado a todos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Chama as crianças à frente para nós orarmos por elas. Estenda a sua mão direita para cá. Vamos orar pela vida das nossas crianças. Em nome de Jesus. Deus, queremos te louvar porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós continuamente, ó Pai. O teu amor é um amor que nos envolve, é um amor que nos protege, é um amor que nos fortalece nos dias difíceis. Queremos orar pelas nossas crianças, nossos filhos que agora vão ser ministrados. Vem com teu amor mais uma vez sobre a vida delas, semeando a tua palavra. Que o Senhor possa incutir no coração delas os princípios e os valores dos reinos dos céus, ó Pai. Que elas saiam daqui sendo obedientes à tua palavra, obedientes em casa, obedientes na escola, Senhor. Transforma o caráter delas desde já e que desde já elas possam sentir a tua presença sobre a vida delas, Pai. Assim nós clamamos e consagramos a vida dos nossos filhos no teu altar, Deus. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aproveite a pessoa que está ao seu lado e diga boa noite, que bom que você veio aqui. Fala para ela assim, espero que Deus fale muito ao seu coração nessa noite. E por isso eu vou orar por você agora. Então ore pela pessoa que está ao seu lado aí, em nome de Jesus.
seu lado direito, seu lado esquerdo, clamando que o Espírito Santo de Deus venha falar com a gente nessa noite. Assim como oramos pelas nossas crianças, ore pela pessoa que está ao seu lado, pelo seu coração, que o Espírito Santo venha de maneira particular falar a você. Deus, queremos consagrar agora também, Deus, o momento onde nós seremos ministrados pela Tua Palavra, o momento onde nós nos atentaremos, Deus, qual a Tua vontade para a nossa vida. Nos instrui, ó Pai, dá entendimento, enche-nos com Teu Espírito Santo e pela fé nos ajude a viver Tua vontade no dia a dia, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, que ali a gente possa Te agradar, Deus, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim nós clamamos a iluminação do Teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Findamos o mês de março. No mês de março nós conversamos Dia Feliz, Jesus Ressuscitou. Nós conversamos sobre o impacto da ressurreição de Cristo sobre a nossa vida e sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso cotidiano. E vimos que a ressurreição foi o maior milagre que já aconteceu na história, porque Deus nos deu uma segunda chance. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, graças a Ele, porque tem nos dado e tem nos concedido segundas chances através da ressurreição de Jesus. Para começar uma nova série, nós damos continuidade conversando sobre o que os discípulos precisaram depois da ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição, Jesus foi assunto aos céus, os discípulos precisaram exercer fé. Fé porque Jesus agora tinha ido para junto do Pai. Fé para viver o discipulado que Jesus havia ensinado. Fé para viver tudo aquilo que eles haviam aprendido acerca da vontade de Deus. Fé para se encherem do Espírito Santo e serem igreja agora, aquilo que Jesus esperava deles. Agora é a hora deles, agora é o momento deles, e agora é a nossa hora, é a nossa geração, aqui nós em Alfenas, cada um de nós que conhecemos a Jesus, agora é a nossa hora, agora é o nosso momento, agora é a nossa geração, e o que o Senhor espera de cada um de nós é fé, porque o pré-requisito básico para se relacionar com Deus e para praticar a vida cristã é fé. Vai dizer a palavra de Deus que sem fé é impossível você agradar a Deus. Fé é algo que Ele espera de mim e de você. Fé é algo que você, se você começar a ler a Bíblia, e você vai perceber de maneira panorâmica que o que marcou a vida das pessoas desde o seu início foi fé. Tudo começa com o pai da fé, Abraão. Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Deus chama Abraão, e Abraão então é chamado para viver em fé, de acordo com a vontade de Deus, para viver para onde Deus o direcionaria e para ir para onde Deus dirigiria a vida dele. Abraão sai sem saber, porque Abraão não era servo de Deus. Abraão se rende naquele momento, naquele chamado. E pela fé ele deixa a sua casa, ele rompe com a sua cultura, deixa a sua proteção, porque viver em casa era viver no clã, e ele sai dali e vai viver pela fé, para onde Deus vai mostrar, ele vai fazer o que Deus espera que ele faça. E assim você continua, Gênesis, você percebe que Isaac também vive pela fé, na mesma expectativa de uma terra prometida. Jacó, neto de Abraão, um sujeito mau caráter, um sujeito que realmente tinha um caráter e a personalidade desviada. Mas pela fé ele foi transformado, ele se converte, e ele então deixa de ser Jacó e se torna Israel, e ele então continua pela fé vivendo na perspectiva que Deus tem para a vida dele. Se você continuar a história, você vai ver que José do Egito, pela fé, passando circunstâncias difíceis, ele continua ainda honrando a Deus com a sua vida. Pela fé, José foi vendido como escravo, chegou no Egito, e no Egito ali, sendo escravo, ele sofreu um assédio sexual, e para honrar a Deus, ser fiel a Deus, ele se negou a praticar ali aquele ato de adultério com aquela mulher, e por isso ele foi preso injustamente. Mas pela fé, José continuava firme, honrando a Deus, até mesmo na cadeia. Deus o honrou tanto que depois o coloca como governador do Egito. Perceba que a fé é que vai guiando o povo de Deus ao longo da história. Pela fé, Deus chama um sujeito chamado Moisés para tirar esses escravos, agora o povo hebreu que estava no Egito, e para levá-los para uma terra que Deus havia prometido para quem? O pai da fé, Abraão. Então, o povo sempre é guiado pela fé. A fé agora de Moisés faz com que ele veja milagres
os quais às vezes eu e você nunca veremos nas nossas vidas, coisas sobrenaturais, cinematográfico, coisa que Moisés experimentou, a gente só imagina o que ele pôde ver e vivenciar, de tantos milagres que ele provou. Pela fé ele vai provando coisas que ele não sabia. Pela fé ele leva esse povo até o Rio Jordão, frente à terra prometida, que fora prometido para o pai da fé, Abraão. Pela fé, Moisés não entra, ele padece ali do lado de cá do Rio Jordão, e quem entra é um sujeito chamado Josué. Pela fé, esse sujeito que era escravo, agora vira um líder de um exército. Ele começa a invadir cidades, guerrear, lutar, vencer, tirando o povo, invadindo, tomando terra, pela fé. Ele nem sabia lutar, era um sujeito despreparado, ele mexia com tijolo no Egito, ele não foi preparado para guerrear. Mas perceba que pela fé, Deus vai fazendo coisas maravilhosas. Pela fé, depois, o sujeito que cuidava de ovelhas, um pastorzinho de ovelhas, pela fé, Deus institui ele o maior rei de Israel, o rei Davi. Pela fé, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Perceba como a fé vai transformando a história das pessoas, vai dirigindo o povo no seu relacionamento com Deus. Se você parte para os evangelhos, você percebe que curas, milagres, conversão, transformação de caráter, tudo se dava pela fé. As pessoas chegavam a Jesus e eram curadas, e quando Jesus despedia das multidões, Jesus dizia o seguinte: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. A marca sempre era a fé. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer também que o que tem que dirigir a nossa vida é a fé. Mas o questionamento é: o que é fé? Como viver a fé no cotidiano? Como viver a fé quando a circunstância é contrária, como José foi? Como viver a fé quando você não sabe para onde está indo, o que vai acontecer, qual o percurso, como foi Abraão e Moisés? Como viver a fé? Como aplicar a fé no cotidiano? O que é fé de fato na prática? Vamos abrir as nossas Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Do versículo 4 ao versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vamos ler todos os versículos 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. A carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita por volta do ano 64 ao ano 70 depois de Cristo, e é um momento onde judeus, cristãos estão sofrendo uma grande perseguição, porque quem toma o império, quem reina no império nesse momento é Nero, e esse é o maior momento de perseguição sofrido pelos cristãos, e principalmente judeus cristãos nesse período, aonde Nero trava uma batalha e começa a perseguir os cristãos nessa fase. E nesse momento o autor da carta aos Hebreus está endereçando essa carta a judeus cristãos que estão sendo perseguidos. E no meio dessa perseguição, no meio dessa crise de fé, no meio dessa crise existencial deles, crer ou não em Deus, porque estavam sendo perseguidos por causa da sua crença, o autor de Hebreus quer dar uma palavra para fundamentar a fé deles, para dizer: olha, o que é a fé? E aí ele vem e traz um embasamento. O que é a fé, gente? Ele quer mostrar aquilo que pode ser o firme fundamento deles, aquilo que vai ser realmente, o fundamento da caminhada deles, do relacionamento deles com Deus.
E aí então ele traz um conceito maravilhoso acerca do que é fé na vida cristã. Mas antes eu quero pensar com você, antes de olhar para a palavra, o que é fé para mim e para você hoje, século 21? O que é fé para nós? Já parou para pensar um pouco? Como é que você entende fé? Como é que está a sua fé? Como é que você tem vivido na sua fé? O que é a fé para nós hoje, século 21? Senso comum, na cultura popular, traz um conceito de fé, meio que de fé ser um pensamento positivo. A nossa cultura acredita que fé é você pensar positivo sobre alguma coisa. Por exemplo, a pessoa está passando por um problema, normalmente as pessoas dizem o que para ela? Vai com fé que vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo. E aí, um dos livros mais vendidos, não sei se você sabe, não é? O ramo de livro mais vendido da atualidade são de autoajuda, aonde te ajuda a pensar positivo acerca das circunstâncias, porque no final vai dar certo. A cultura e o senso popular nos induz a praticar um tipo de fé aonde, se você pensar positivo, o negócio dá certo. E aí você acaba às vezes assimilando essa fé que vem do mundo e não da Bíblia, e você acaba achando que fé é pensar positivo. Porque se eu pensar positivo, pronto, o negócio vai acontecer. E a gente acaba achando que fé é pensar positivo sobre as circunstâncias. E o autor dos Hebreus não está dizendo isso na carta onde os judeus estão sendo perseguidos. Ele não está incentivando a dizer para os judeus, pensem positivo, que vai acontecer alguma coisa, vocês vão... Ele não incentiva isso. Ele vai mostrar o que é fé na prática. Porque às vezes a gente lida com uma fé muito subjetiva, a gente acha que ninguém vê a nossa fé, a nossa espiritualidade, a gente acha que é um negócio lá de dentro, mas fé é um negócio visível, fé é um negócio prático. Tiago, na sua carta, vai dizer que se a tua fé não tiver obras, ela é morta. Tiago vai dizer que se a sua fé não for praticável, não for palpável, esse negócio é morto. A fé não é algo subjetivo, não é algo só do pensamento, da imaginação, no sentido de se pensar positivo acerca de alguma coisa. Isso é muito pouco, isso não é fé. E o autor de Hebreus quer trazer um conceito correto acerca do que é fé, do que precisa embasar a nossa espiritualidade, a nossa caminhada e a nossa relação com Deus. Ele no versículo 1 até o versículo 3, nesse mesmo capítulo 11, ele traz uma conceituação do que é fé. Eu resumi aqui essa conceituação, ele diz o seguinte: fé é certeza do que se espera e a convicção do que se não se vê. Fé é certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Então a fé ela é muito mais do que simplesmente pensar de maneira subjetiva ou de maneira positiva acerca de algumas circunstâncias. Tanto é que ele não encerra a sua definição do versículo 1 ao versículo 3. Ele traz o conceito e ele vai dizer assim, fé é isso. Mas vocês querem ver como é que é a fé na prática? Aí se você continuar, do versículo 4 em diante, começa a galeria dos heróis da fé. E a galeria dos heróis da fé, ele vai mostrar como é que é a fé na prática. Ele vai mostrar como é que se dá a fé na vida do crente, como é que se dá a fé na vida da mulher, do pai, do filho. Ele vai mostrar como é que se dá a fé na vida cotidiana nossa. E aí, no texto em que lemos aqui, que nós lemos no início do nosso culto, o texto no qual nós vamos nos ater, ele traz 3 personagens, no qual ele quer mostrar de maneira prática o que é fé. E sobre isso nós vamos discorrendo e vamos ver o que é fé na prática. Primeiro, versículo 4, ele traz o primeiro personagem é Abel, e ele diz, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Até aí. Primeira coisa que ele traz para nós, ele diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Se lembra da história de Caim e Abel lá em Gênesis? No início Deus exigia e reivindicava para si sacrifícios, primícias ofertadas, seja do trabalho, da terra, dos frutos que você colhia, ou seja, às vezes você é um líder de rebanho, um pastor de ovelhas, como assim Abel era, você tinha que trazer a primícia do seu rebanho também. Então você, desde o início ali, já havia esse conceito de trazer ofertas, sacrifícios a Deus, como gratidão a Deus. Perceba que o destaque dado à fé de Abel é que ele oferece para Deus, ele entrega para Deus, ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Fé é entregar,
Fé é você oferecer o que você tem, tudo que você tem, e de maneira excelente para Deus. Isso é fé. Nós vivemos uma geração que confunde fé e acha que fé, ao invés de entregar, é determinar o que Deus tem que te dar. Fé não é você determinar o que Ele tem que te dar. Fé é você entregar tudo que você tem para Ele. Fé é você se render a Ele. Fé é você render a sua vida. A circunstância está difícil, a gente entrega para Ele. Porque Ele tem o poder para resolver. Fé não é eu querer determinar o que Ele tem que fazer. Fé é eu entregar e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, de maneira excelente eu trago, porque eu sei que Tu és Deus. Fé é entrega. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está querendo mostrar. Não confunda a fé. Não use a fé de maneira manipuladora, porque a gente vive numa geração que quer manipular Deus, que quer determinar o que Deus tem que fazer. Querido, você não é Deus, nem eu sou. Pela fé nós entregamos tudo que temos e tudo que somos para Ele. Isso é fé. Não mude os valores, não viva uma fé que não é fé. Pela fé, entregue para Ele, ofereça de maneira excelente para Ele. É interessante, a gente levanta o questionamento, mas por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita? Não sei se você já se questionou acerca disso, mas o texto lá de Gênesis 3, não é? Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Gênesis 3. Na verdade, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E o que mais que ele trouxe? E da gordura deste. Caim trouxe simplesmente uma oferta ao Senhor. A oferta ali do que ele havia colhido, não é? Do seu plantio. Já Abel, ele traz da primícia do seu rebanho. Ele traz a oferta, mas aqui Moisés quer deixar claro, ele trouxe mais. E ele trouxe da gordura deste. A gordura tinha um significado no Antigo Testamento. Se você não sabe, eu vou ler para você o que significava a gordura. Levíticos 3, versículo 14 até 16 diz o seguinte: depois trará a sua oferta, por oferta queimada, a gordura também, e o sacerdote queimará tudo, isso sobre o altar. E isso é manjar de oferta queimada, e isso será aroma suave e agradável a Deus. A gordura significava a excelência de uma oferta. Então, quando Caim e Abel vêm trazer a oferta, Caim traz a primícia e põe ali. Abel traz a oferta do rebanho e põe junto a gordura, porque a gordura significava o melhor, a excelência, dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu te dou minha oferta, mas eu quero te oferecer o melhor que eu tenho, tudo que eu tenho eu te dou. Por isso é que a oferta de Abel é aceita, porque ele entrega não por obrigação, mas ele entrega porque ele se rende. Ele diz: Senhor, o rebanho é teu, o Senhor me deu, e o melhor dele é teu. Eu quero que o Senhor entenda isso, tudo que eu tenho é teu, de maneira excelente eu entrego nas tuas mãos de novo. Fé é entregar tudo e todas as áreas da tua vida com excelência para Deus. Teu casamento, a vida dos teus filhos, tua vida financeira, tudo entregue na mão dele. Consagra a ele e diz: Senhor, eu quero viver isso com excelência. Eu quero viver isso da melhor maneira que precisa ser vivido. Leve a ele. Isso é fé. Fé é entregar a ele com excelência. Nós vivemos o grande conflito que Caim viveu. Nós queremos exigir de Deus e não ofertar. Caim cumpriu o compromisso, mas ele queria o quê? Queria ser aceito. A gente às vezes vem na igreja querendo ser aceito, querendo reivindicar coisas que nós não temos direito, porque nós somos pecadores. Nós precisamos nos entregar e dizer: Senhor, a circunstância é difícil, mas nós entregamos na tua mão. Isso é fé. Fé é você saber que Ele vai fazer muito mais do que você tem pensado e imaginado. Fé é você saber que os planos dele, nós cantamos isso, são maiores do que os meus e os teus. Fé é você saber que você não precisa ensinar para ele o que ele tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer bem melhor do que você planejou. Fé é isso, é entregar para ele. E não você querer às vezes dar um jeitinho, ensinar, desenhar, né? Quando às vezes a pessoa não está entendendo o que a gente fala: vou desenhar para você. Tem gente que na oração quer desenhar para Deus como se ele não soubesse o que precisava fazer. Ele sabe.
Fé é você entregar e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor pode fazer. Eu entrego, eu descanso. Fé é entregar e não reivindicar alguma coisa. Fé é muito mais do que entrega. Fé vai além. Versículo seguinte vai dizer que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi achado com Deus, porque Deus o trasladara. O segundo personagem que o autor de Hebreus quer mostrar o que é fé, além de mostrar em Abel, ele mostra através da vida de Enoque. Se lembram de Enoque? Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente começa a ver a genealogia de Gênesis, os descendentes de Adão, lá em Gênesis capítulo 5, e por 8 vezes na genealogia, Moisés quer mostrar como é que era a vida das pessoas. E aí Moisés usa a seguinte expressão, se você ler Gênesis 5: fulano viveu tantos anos, gerou ciclano e morreu. Fulano viveu tantos anos, gerou fulano, ciclano e morreu. E Moisés vai mostrando que o ciclo de vida das pessoas era simplesmente existir e morrer, existir e morrer, existir e morrer, até que ele chega em Enoque. E aí quando ele chega em Enoque, olha o que ele diz, versículo 24 de Gênesis 25: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A diferença de Enoque para os seus descendentes é que Enoque não simplesmente nasceu, gerou, viveu e morreu. Enoque nasceu, viveu 360 anos e andou com Deus. Ele rompe o ciclo de simplesmente existir. Ele veio aqui para se relacionar com Deus. Eu te questiono: a tua fé é uma fé só para existir, ou você está aqui para andar com Deus? Fé nos faz ter relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui só para nascer, gerar uma próxima geração e morrer. Não, nós nascemos para andar com Deus. Nós nascemos para nos relacionar com Deus, a propósito da nossa existência. Nós estamos aqui com um objetivo, nós não estamos aqui por acaso. Assim como Enoque, nós estamos aqui para andar com Deus. Fé é relacionamento, fé é andar com Deus, fé é intimidade com Deus. 3 indicativos aqui que eu quero trazer acerca de uma vida de alguém que está andando, de alguém que está progredindo no seu relacionamento com Deus, para você se atentar à sua vida aí. Você tem andado no seu relacionamento com Deus? Você está parado, você está estático? Como é que está a tua vida espiritual? A palavra andar em Gênesis, quando é dita acerca de Enoque, que andava com Deus, no original significa que ele progrediu na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. Fé nos faz progredir, nos faz amadurecer. Lembra que Jesus fala? Que aquele que está ligado na videira, e de maneira muito saudável, está ligado mesmo, corre dentro dele a seiva de Deus, e ele dá frutos. Mas aquele que está ligado na videira e não dá frutos, ele vem e corta. Por que ele corta? Porque é uma fé infrutífera, que é o que Tiago vai questionar. Que fé é essa que não produz frutos? Que fé é essa que é morta, sem obras? A nossa fé precisa ser visível. E aí, então, eu quero levantar 3 indicativos aqui de alguém que progride na sua vida espiritual. Primeiro indicativo, 2 Coríntios 3,18, a palavra de Deus diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Primeiro indicativo, se você está progredindo na sua vida espiritual, no seu caminhar com Deus, na sua relação com Ele, é que você tem que ser transformado à imagem dEle. As pessoas têm que ver Jesus em você. É por isso que o apóstolo Paulo traz o seguinte questionamento: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, porque já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Precisa ser visível que aquele sujeito que eu era já não existe mais, ele morreu. O sujeito que existe agora é Cristo que reina dentro de mim. É isso que Paulo vai dizendo sobre a vida dele. Tem que ser visível. Alguém que anda com Deus se parece com Ele. Alguém que caminha com Ele é visível e transparece a sua espiritualidade, que Ele está próximo de Deus. As pessoas não enxergam isso em você precisa se questionar: que fé é essa? Porque fé é muito mais do que pensar positivo. Fé é um negócio que é visível na caminhada. Com certeza era visível que a intimidade de Enoque era tamanha, e quando ele subiu, o povo ficou se questionando. Vocês se lembram como ele era próximo de Deus? Ele era tão próximo que Deus levou ele para cima. Era visível na vida desse sujeito a caminhada dele, o relacionamento dele com Deus. Tem um congresso chamado CEPAL, e nesse congresso, alguns anos atrás,
Eu ouvi o Ariovaldo Ramos falando isso. O Ariovaldo é um grande palestrante, pregador. E ele estava no congresso da CEPAL e diz ele que lá chegou um sujeito chamado missionário André, da missão Portas Abertas. E o missionário André é um sujeito muito simples, muito humilde, e que lá havia grandes palestrantes, o congresso estava cheio, a plenária cheia, e que eles assistindo ali a pregação, o Ariovaldo disse que estava se preparando para pregar depois, na próxima plenária, quando o missionário André chegou, e ele se sentou próximo ali da mesinha que tinha o coffee break. Nesses congressos, normalmente, você tem uma pregação e um intervalo para ter um coffee break, para o pessoal bater um papo, tomar um café e voltar para a plenária. E disse então Ariovaldo Ramos que enquanto estava terminando a primeira palestra, disse que o missionário André sentou ali, e disse que uma pessoa o reconheceu, sentou perto dele, outro veio, sentou perto dele, e dali a pouco foi juntando aquela rodinha, todo mundo perto dele, e o pessoal foi sentando enquanto o outro estava palestrando. Eles foram sentando e o missionário André começou a compartilhar um pouco da vida dele, o pessoal questionando ele, começou a expor a palavra de Deus ali, e do outro lado acontecendo a plenária. Diz que na hora que acabou o coffee break, tinha mais gente com o missionário André do que ele com a mesa do café. O Ariovaldo Ramos olhou e questionou o que será que está acontecendo ali. E ele se aproximou e ele chegou para ver o que estava acontecendo, quem era. Ele não conhecia, ele disse que ele viu o missionário André. E ele falou que aquele homem falava de maneira tão maravilhosa acerca de Jesus Cristo, que o Ariovaldo Ramos vai dizer: quando eu vi ele, parecia que eu vi o próprio Cristo ali entre nós. O homem não tinha nem sido chamado para pregar ali naquele congresso. Aí o Ariovaldo foi e falou: gente, eu tenho 2 pregações, deixa eu trocar com esse homem, deixa ele subir aí e falar alguma coisa. Quando a gente anda com Deus, o negócio vai tornando tão visível. O sujeito mais simples resplandecia a luz de Jesus por falar com as pessoas. Que a gente possa progredir na nossa caminhada espiritual, que as pessoas possam ver que a gente anda com Deus. É a gente que anda com Deus, é a gente que está sendo mudada, é a gente que resplandece a pessoa de Jesus Cristo, é visível na conversa, no contato, no bate-papo com ela. Ela já não é mais como ela é uma nova pessoa, ela é um cidadão do reino. Segundo indicativo de que você está progredindo, a sua evolução espiritual tem que ser visível. Além de se parecer com Jesus, sua evolução pessoal tem que ser visível, espiritual e pessoal. 1 Timóteo 4,15, o apóstolo Paulo, o mesmo, vai dizer o seguinte: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, que é jovem na fé, orientando ele da seguinte maneira: Timóteo, ser diligente na leitura da palavra. O que é isso? Quando lê a palavra, não se importe simplesmente só com a teoria, mas se importe em colocar em prática, para que seja visível o teu progresso diante dos outros. A gente tem que se preocupar que isso daqui seja visível diante dos outros. C.S. Lewis vai falar sobre isso. Mais importante do que você fala é o que você vive. As pessoas não estão se preocupando com o que você fala, elas estão se preocupando se o que você prega, você vive. Precisa ser visível que a gente acredita na nossa vida no cotidiano. Às vezes a gente diz que tem algumas coisas nos quais a gente não vive. Isso não é fé. Dizer que você acredita em uma coisa e não vive, isso não é fé. Fé é comprometimento. Eu creio e eu vivo aquilo que eu creio. Eu vivencio no meu cotidiano. Fé é isso. Terceiro indicativo, se você está andando com Deus: crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tem crescido na graça e no conhecimento de Jesus? 2 Pedro 3,8 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer na graça, na nossa relação, intimidade com Deus, saber da nossa miséria e que a salvação é um presente merecido, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o amor e a grandeza dele sobre as nossas vidas, conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo, poder dizer como João um dia disse acerca da sua relação com Deus: antes eu te conhecia, só te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Jesus, não seja o Jesus da história, foi o que nós conversamos no domingo passado, mas que o Jesus seja o Jesus que caminha com você, como caminhou com os discípulos de Emaús. Que Jesus seja o mesmo Jesus que foi chamar Pedro no barco, que seja Ele ali com a gente no nosso serviço. A gente precisa crescer nessa relação, nesse conhecimento dele. Às vezes a gente vive tão preocupado com as coisas daqui que a gente se esquece que nós estamos aqui para nos relacionar com Ele e não para buscar as coisas desse mundo.
E esse anseio traz uma preocupação tamanha, que aí Jesus tem que resolver esse problema com os discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Os discípulos estão preocupados acerca do que haveriam de comer, beber e vestir. Lembra disso? E aí Jesus vai conversar com eles. Por que vocês estão ansiosos? Deus tem cuidado das flores do campo, tem cuidado das aves do céu. Ele não há de cuidar de vocês? Eles são preciosos para Ele. E aí Jesus chama a atenção dele dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Andem com Deus, o resto Deus acrescenta. O grande problema é que a gente inverte. A gente quer a comida, a roupa e o que beber, e a gente se esquece de andar com Ele. A gente o coloca em segundo plano, e aí quando as coisas não dão certo do jeito que a gente planejava, aí a gente quer, pela fé, fazer com que Ele transforme as coisas do nosso jeito. Ande com Ele, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque Ele em primeiro lugar, e Ele vai cuidar do que você precisa. Clame a Ele, e Ele vai zelar pela sua vida. Busque Ele em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Contei uma experiência aqui de um casal de missionários que trabalharam no campo por volta de 20 anos, dedicando a sua vida no campo missionário. E quando eles assim encerraram o tempo de missões, já estavam com a idade avançada, eles retornaram ao seu país de origem. E quando eles estavam retornando ao seu país de origem, eles, viajando de navio, eles estavam na expectativa de chegar no porto e ver a igreja esperando eles para saudá-los, para fazer uma festa para eles. E quando eles estão retornando, eles percebem que há uma multidão no porto, faixas estendidas. E o marido diz para a esposa: é a igreja, eles estão preparando uma festa maravilhosa para nós. Quando vai se aproximando mais, começa a definir o que está escrito na faixa, eles percebem que não tem nem o nome dele, nem o nome dela. Estava lá: parabéns fulano. Era um sujeito rico que também estava na mesma embarcação que eles. E aí a frustração vem, os dois se abateram. E aí ele disse para ela: eu não entendo, a gente dedicou a nossa vida, e a igreja nem nesse momento para vir trazer um reconhecimento para nós. A igreja agiu de maneira ingrata com a nossa dedicação, com o nosso empenho, com o nosso serviço, com o nosso esmero na obra do Senhor. E então a mulher estava lavando louça e disse: eu vou sair para caminhar um pouco, eu estou, sabe? E aí ele saiu para caminhar diante daquela situação, indignado. Quando ele voltou, a esposa perguntou: e aí, você continua indignado? Ele falou: continuo, não compreendo. Por que depois de todo esse tempo eles não fizeram nada para a gente? Por que Deus está permitindo isso com a gente aqui? Tanto antes de dedicação para Ele, e a igreja dele não retribui isso para nós, quando nós voltamos para casa. E a esposa disse para ele: querido, quando você foi dar uma caminhada, eu conversei aqui com Deus lavando louça, e perguntei para ele: por que desse teu questionamento? O porquê dessa tua preocupação? E o porquê da tua insatisfação? E Deus me respondeu para a gente ficar tranquilo, que a gente ainda não chegou em casa. Isso daqui não é a nossa casa. Nós ainda estamos indo para o lugar no qual Deus está preparando para nós. Às vezes a gente vive tão preocupado ou insatisfeito com as coisas daqui, porque a gente acha que a gente é daqui. Querido, eu quero dizer para você uma coisa: nós ainda não chegamos em casa. Nós não somos daqui. Quando nós chegarmos lá nós vamos estar satisfeitos. Lá não vai haver pranto, lá não vai haver dor, lá o pecado não entra, lá o problema não nos aflige. Nós estamos indo para casa. Lá é a nossa casa. Enquanto não chegamos lá, aqui nós andamos com Ele. Enquanto não chegamos lá, aqui a gente caminha com Ele. Não fique pensando só nas coisas daqui. Caminhe olhando para lá. Não perca o foco de onde você é. Você não é daqui, você é de lá. Fé é nos lembrar de onde nós vimos e também nos fazer trazer memória para onde nós estamos indo. Não se atente às coisas dela. Para a gente encerrar, uma terceira atitude prática de fé, o autor de Hebreus encerra tratando o último personagem. Ele diz, Abel, que foi entregue. Depois ele cita Enoque, que andou com Deus, e depois ele cita Noé. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Terceiro detalhe do que é fé. Fé é obediência. Quando a gente olha para a vida de Noé, sabe o que Noé foi? Foi obediente. Fé, querido, não é você querer fazer que Deus te obedeça. Porque tem muita gente querendo fazer com que Deus lhe obedeça, não é? Deus, faz desse jeito, eu quero desse jeito. Querido,
Fé é o contrário, só para lembrar. Fé é a gente que obedece. Você não determina nada, gente. Ele não te obedece, porque Ele é Deus. Somos nós que obedecemos Ele. Nós que nos enquadramos na vontade que Ele tem para a nossa vida. E não Ele que se enquadra na nossa vontade. Lembre-se de uma coisa: Ele é Deus, nós somos servos. Não inverta os valores. Porque a nossa geração parece que tem exercido uma fé mais ou menos assim, querendo manipular o que Deus tem que fazer. Isso não é fé. Fé é eu me enquadrar no que Ele vai fazer. Independente das circunstâncias que me envolvam, eu vou te obedecer. Isso é fé. Pela fé, Noé construiu a arca. É isso que ele está dizendo. Foi obediente. E as circunstâncias eram circunstâncias nos quais, se a gente for pensar, eram circunstâncias nos quais Noé tinha tudo para não obedecer. Como eu e você temos tudo para não obedecer. Mas é uma decisão. É uma opção. E fé é obediência. Se a gente for parar para pensar, como é que Noé vai obedecer? Noé, ele morava na Mesopotâmia, ele morava longe do mar, né, a centenas de quilômetros do oceano, ele nem sabia o que era o oceano, e Deus manda ele construir uma arca, porque o negócio ia chover, e ia inundar toda a face da terra. Só que eu quero trazer só alguns pontos para você entender aqui. Quando Deus diz que vai trazer dilúvio para Noé, nunca havia chovido. Agora há pouco estava chovendo. Tinha gente no primeiro culto até pensando, com essa chuvinha eu ia dormir, que é uma delícia, né? Você sabe que é chuva. Quando Deus fala que vai chover a ponto de inundar a face da terra, eu falo: Deus, mas que negócio que é esse? Eu nunca vi cair água do céu, vai inundar tudo? Tem lógico. Como é que eu vou construir uma arca? Eu nunca vi tanta água assim. Ele mora longe do oceano, ele nem sabe quantidade de água. Perceba que o negócio para ele parece que não faz sentido. Mas Noé questiona. Você vê questionamento na história de Noé? Não. Ele vai lá e obedece. Deus, eu não sei, nunca vi chover, mas o Senhor falou que vai chover. Eu faço o que você está mandando fazer. A construção da arca era tão grande, as estruturas da arca, a altura dava mais ou menos um prédio de 4 andares. O comprimento da arca dava mais ou menos 12 ônibus enfileirados, um atrás do outro. É muito grande o negócio. E Noé teve que cortar a madeira e preparar a madeira. Sabe quanto que dá mais ou menos isso? 20.000 toneladas de madeira. Deus, mas que negócio que é esse? Vou passar a minha vida construindo essa arca. Motivos, às vezes, que a gente usa para questionar Deus, para não obedecer. Noé se usou desse questionamento? Não. Sabe quanto tempo que ele ficou construindo a arca? 100 anos. Ele gastou provavelmente 100 anos para construir a arca. E aí, um detalhe que eu quero dar para você. Passou 10 anos, Noé olha, não tem nem nuvem, nem tempo por lado. 20 anos, nada de nuvem. 40 anos, não, vai dar uma chuvinha, pelo menos vai nascer um açude aqui perto. Nada, 40, 50, 100 anos, sem chuva. O que Noé faz? Obedece. Às vezes a gente não está vendo as coisas acontecerem. Fé não é querer que as coisas aconteçam. Fé é obedecer, porque acredita-se que Deus vai cumprir a vontade dele. Deus, eu não estou vendo as coisas acontecerem, mas eu vou continuar sendo obediente. Deus, eu não estou vendo as coisas acontecerem da maneira a qual eu esperava, mas eu vou continuar te obedecendo. Noé continuou obedecendo, mesmo não vendo. Obedeça, querido. Fé é obedecer, mesmo não vendo agora. Mesmo você não enxergando a coisa agora, obedeça. Fé é a gente, não é, responder com obediência a Deus. Com a nossa vida, a gente precisa saber o que tem que fazer e fazer. Isso é fé. Não questionar Deus, ou não querer dar um jeitinho para Deus, ou não querer também espiritualizar o negócio para a gente não fazer o que tem que ser feito. Eu contei uma experiência aqui algumas quartas-feiras. Quando estava em Machado, um dos primeiros trabalhos que eu participei foi com uma irmã chamada Mara. E essa irmã era dona de um boteco lá em Machado. E quando ela se converteu, ela, passado umas 2, 3 semanas, ela chegou para a gente e falou: pastor, eu tinha um boteco lá, eu estava matando a turma na pinga, né? Se agora eu quero ser discípulo de Jesus, eu não posso mais compactuar com isso. Vou fechar o negócio. Fechou. E aí ela falou assim, e além de fechar, eu queria que no lugar onde eu abria para as pessoas
entrarem no vício, eu quero abrir para que lá seja um ponto de pregação. E ela falou assim, vocês podem ir lá uma vez por semana? Aí nós perguntamos, podemos, que dia que a turma gosta de beber, né? Que dia que eles gostam de encher a cara? É quinta-feira. Então quinta-feira nós vamos para lá, né? Na hora que eles chegar para encher a cara, nós estamos com a Bíblia lá. E aí começando toda quinta, a turma chegar para encher a cara, nós estávamos com a Bíblia lá e abrimos um trabalho lá. E aí foi a primeira célula que nasceu naquele bairro lá, Jardim dos Funcionários, é um bairro muito violento. E aí começamos esse trabalho, ali na casa da nossa irmã Mari. Eu lembro que passados alguns dias, alguns meses na verdade, ela me ligou e falou assim, pastor, não vai dar para a gente fazer o trabalho aqui hoje, porque eu vou te ser sincero, a minha renda vinha aqui do boteco, né? Como eu fechei, eu estou um pouco apertado. E cortaram minha água, cortaram minha luz, eu não estou tendo condição de pagar. E eu lembro que ela me ligou, e eu conversando com ela pelo celular, falei, não, tudo bem, Mara, vamos orar para que Deus te ajude aí, né? E aí desliguei o telefone aqui e fui orar. Na hora que eu estou orando, né, sabe aquela oração que você faz constrangido? Oh Deus, ajuda a minha irmã Mara lá, está naquela situação, e Deus fala, para que você está orando? Sabe quando você sente assim, Deus dizendo, ô, o que você está fazendo? Você não sabe o que ela precisa? Não precisa orar não, vai lá e faz o que ela precisa. Vai lá, dá um jeito no negócio. Às vezes a gente quer espiritualizar o negócio para não obedecer, não é? Aí alguém vem e fala assim, nossa, eu preciso, me ajuda aí, ora por mim, eu preciso liberar perdão. Não, vou orar por você sim. Você sabe que você vai liberar perdão. O que você precisa? Libera perdão. A gente quer espiritualizar o negócio para não obedecer. A gente quer dar um de santo. Não, o negócio é muito difícil. Ora por mim, vai e obedece. Fé é obediência. Fé não é você ficar dando volta e enrolando. Deus sabe o que você tem que fazer, você também sabe, vai lá e faz. Você sabe teu papel de marido, você não sabe o que você tem que fazer? Seja um bom marido. Se entregue pela sua esposa como Cristo se entregou pela igreja. Esposa, você sabe o teu papel, não sabe? Honre teu esposo, seja submissa a ele como você é submissa a Deus. Filhos, obedecer aos nossos. Você sabe. A gente sabe o que tem que fazer e a gente fica espiritualizando para não obedecer. Vou orar para Deus me ajudar. Pode orar, querido, mas se você não tomar uma atitude, a tua fé morre. Fé é prático. Fé é um negócio que acontece. Fé tem que sair do subjetivo, tem que ser visível. Ó, aconteceu. Eu lembro que eu saí com vergonha, não tinha dinheiro também, né? Eu lembro que nós estávamos numa fase meio apertada lá em casa. E eu saí para a praça e pensei, vou arrumar uns crentes aqui na rua e vou contar a história e vou levantar um dinheiro. E aí fui achando o povo, e Deus foi mandando, fui encontrando a turma na rua e contava a história da irmã e tal, e fui levantando um dinheirinho ali, fiz uma vaquinha, daqui a pouco liguei para ela, Mara, levantei o dinheiro, vamos pagar a conta, hoje à noite nós vamos fazer a nossa célula assim. Fé é você saber o que tem que fazer e ir lá fazer. Obedece. Fica enrolando, não fica, Deus, mas cadê a nuvem? Deus, mas 100 anos, Deus. Não, 100 anos muito. Para de enrolar, faz o que você tem que fazer. Seja objetivo. Tem que perdoar, perdoa. Tem que amar, ama. Tem que se humilhar, se humilha. Tem que orar pelo seu inimigo, ore. Faça o que você tem que fazer. É interessante que tem gente que sabe o que tem que fazer. Isso daí é horrível, né? Que aí liga lá para o pastor. Pastor, estou com um dilema assim. Não, até sei, a palavra de Deus diz isso, mas eu queria saber o que o senhor pensa. Você sabe o que tem que fazer, querido, vai e faça, não precisa saber o que eu penso. Faz, obedece, isso é fé. Não é querer confirmar para o Senhor, eu sei daqui, mas obedece. Não precisa de cada um de nós, não precisa do pastor X ou Y para você confirmar. Se está na palavra, vai lá e faz. Obedece, fé é obediência. Que a gente possa exercer uma fé que seja visível. Que a fé que sustente a nossa vida não seja um pensamento positivo, um subjetivismo. O que sustente a nossa espiritualidade seja palpável. Que as pessoas possam ver a nossa vida com Deus, a nossa entrega a Ele. Pela fé, se entrega a Deus, entrega tudo para Ele. Pela fé, né? Ande com Deus. Pela fé, obedeça a Deus. Pela fé, confie nele. Sua vida está nas mãos dele. Ele cuida de mim, de você, os planos deles, os sonhos deles para nós são maiores do que os nossos sonhos. Viva pela fé. O justo viverá pela fé. Feche seus olhos, coloque a mão.
com fé diante de Deus, os presbíteros à frente para nos ajudar. Nós vamos participar do momento da ceia. Mas antes eu queria te convidar a renovar a tua fé, a tua aliança, teu compromisso com Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Deus, pela fé, Pai, nós estamos aqui nessa noite. Não porque pensamos positivo acerca das coisas, mas porque pela fé nós sabemos que tem um Deus que trabalha em nosso favor. Pela fé nós sabemos que o Senhor enviou o seu Filho por amor a cada um de nós e se entregou quando nós ainda éramos pecadores. Pela fé nós entendemos que se nós estamos aqui é porque teu Espírito Santo nos instigou a te buscar. Pela fé nós queremos não só viver religiosidade, mas queremos andar com o Senhor, Pai. Nós queremos andar contigo como Enoque andou, Pai. Nós não queremos viver simplesmente, nós queremos andar com o Senhor. Queremos buscar o Senhor em primeiro lugar e ver que as demais coisas vão ser acrescentadas no nosso cotidiano, na nossa vida, Pai. Porque nós temos andado contigo. E o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam em Ti, Pai. Nós queremos andar no Senhor, Pai. Nos ajude também a obedecer a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude a ser obediente. No nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, Pai, nós queremos mais uma vez agora renovar nossa aliança com o Senhor, Deus. Amém, Pai. Amém. Vamos participar do momento da ceia. E mais uma vez, citando o autor da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer para a gente guardar firme a confissão de esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Em outras palavras, ele está dizendo: a fé de vocês não é em vão, porque tudo que ele prometeu há de se cumprir na vida de vocês. Pela fé, a gente come do pão, se lembrando do sacrifício de Jesus Cristo por amor de cada um de nós. E a gente entende que hoje a gente tem paz com Deus. Pela fé, a gente toma do cálice, entendendo que o sangue dele foi vertido naquela cruz, para nos remir, para nos lavar das nossas sujeiras. E esse sangue é um novo e vivo caminho que nos leva ao trono do Pai. Pela fé, a gente renova a nossa aliança com Deus aqui nessa noite. E a gente começa a caminhada novamente. Quero convidar mais uma vez você a fechar seus olhos, pedir perdão pelos seus pecados, porque Paulo vai dizer que a gente não venha tomar a ceia indignamente. Que a gente olhe para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa consciência. Quero convidar o nosso irmão presbítero Rogério, que vai orar, pedindo perdão pelos pecados e consagrando os elementos da ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai, nós te agradecemos, Pai, por poder estar aqui, Senhor, compartilhando, Pai, da Tua presença, do Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Deus. Pai, que Senhor possa mesmo, Pai, limpar cada um de nós, Senhor. Pai, perdoa tudo aquilo que nós fizemos que não te agradou, Pai. Senhor, que nessa noite, Pai, seja uma noite de conserto mesmo na nossa vida. Senhor, venha mesmo limpar o nosso coração e que nós possamos chegar diante de Ti, Pai, com o nosso coração limpo, Senhor, e renovado mesmo pela Tua presença, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, este elemento, Senhor, que vai ser servido na ceia, Deus. Pai, que seja um momento que nós venhamos mesmo, Pai, a lembrar de Ti, Senhor, lembrar do Teu sacrifício e do Teu amor, Senhor. Pai, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento os presbíteros vão distribuir os elementos. Peço que você segure eles para que a gente tome junto a ceia. Era o meu destino, pecado era o meu caminho até aqui. Chegou meu Salvador. A graça Ele me apresentou.
deste amor. Minha alma ainda está aflita, Jesus, tem tudo que eu preciso, eu vou descansar em seu amor, confiar nos teus dias, ensina-me a ouvir a sua voz e abafar o som de fora, reconhecer o seu amor que não falha e não falta. O que mais posso fazer a não ser te pertencer? Me render a Cristo, me render ao seu amor. Era o teu destino, pecado, era o meu caminho até aqui. Chegou meu Salvador. A graça me apresentou e a vida Ele me entregou e nada me separa deste amor. Porque minha alma ainda está aflita, Jesus tem tudo que eu preciso, eu vou descansar em seu amor, confiar nos teus dias, ensinar-me a ouvir a tua voz e abafar o som de fora. Pela fé, nós comemos do pão, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E todas as vezes que nós comemos, nós trazemos a memória que hoje nós podemos ter paz com Deus, porque foi aceitável a Deus o sacrifício do Cordeiro. Comamos todos. Pela fé, nós tomamos o cálice e nós assim bebemos, crendo que temos uma aliança com Deus. E esse é o novo e vivo caminho que nos leva ao trono do Pai. Porque minha alma ainda está aflita. De pé, igreja, vamos terminar cantando esse louvor, amém? Que eu preciso, eu vou descansar em seu amor, confiar nos meus dias, ensinar a ouvir a sua voz e abafar o som
somente ao Senhor. Pela fé nós queremos nos entregar, depositar nossa casa, nossa família, tudo que temos, nossos bens, nossa vida financeira, nosso casamento, a vida dos nossos filhos, tudo, as nossas emoções, como Abel queremos te entregar e dizer que queremos viver tudo isso com excelência para o Senhor, Pai. Queremos pela fé, Deus, dedicar não só o domingo, queremos dedicar os 7 dias da semana para o Senhor, 24 horas por dia, tudo é para o Senhor, Pai. Queremos te entregar pela fé, que nada, que nem um minuto, Deus, não seja, Deus, oferecido para o Senhor, mas que todos os minutos sejam entregues para Ti, ó Pai. Nos ajude, Deus, no nome de Jesus, a pela fé andar com o Senhor também, a progredir, a crescer na imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Pela fé, Pai, nos ajude a Te obedecer, Pai. Pela fé a gente quer, Deus, mais do que espiritualizar as coisas, a gente quer viver a Tua palavra, Pai. Mais do que questionar o Senhor, nós queremos nos dizer: Senhor, eis-me aqui, faça a Tua vontade na minha vida, mude o meu caráter, mude a minha personalidade, corrija os erros que precisam ser corrigidos, me confronta. Pela fé nós queremos ser transformados no Senhor. Pela fé nós convidamos o Senhor para vir caminhar com a gente nessa nova semana que se inicia. Vem com a gente para a nossa casa, para o nosso serviço, para a faculdade, para a escola das crianças. Vem com a gente para a academia, Deus. Vem com a gente nas viagens. Vem com a gente, Pai. Nós clamamos pela fé, que o Senhor se faça presente, que o Senhor se manifeste através da ação do Teu Espírito Santo, aonde quer que a gente se encontre, Deus. E assim, que a bênção do Deus Pai, o Criador, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito seja hoje e para todo sempre sobre os filhos de Deus aqui presentes e espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.